Se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se agora e ative o sininho, porque postamos vídeos todos os dias às 20 horas e o que você vai ouvir aqui não vai te motivar a viver, não vai te fazer agradecer pela existência, não vai te dizer que tudo tem propósito, mas vai te mostrar o que Schopenhauer viu com clareza brutal, a verdade sobre o fardo de existir. E por que você carrega algo que nunca deveria ter que carregar? Você existe, e com a existência veio o peso. Imediatamente, sem aviso, sem preparação, sem escolha, você foi jogado nessa realidade, e desde então tem que carregar o peso de ser você, de ter um corpo que exige, uma mente que sofre, uma consciência que observa, tudo isso, e você não pode largar, não pode descansar de verdade, não pode parar de carregar, até que a morte, finalmente, te liberte. Schopenhauer via a existência como fardo, não metaforicamente, literalmente, um peso que você carrega nas costas, no peito, na alma, todo dia, a cada respiração, a cada pensamento, a cada momento de consciência, o peso de ter que continuar, de ter que ser, de ter que existir. Mesmo quando não quer mais, você acorda e o peso já está lá, antes mesmo de abrir os olhos. Aquela sensação de fardo, de ter que enfrentar outro dia, de ter que levantar, de ter que continuar, e você não sabe exatamente o que é esse peso. Só sabe que está lá, sempre esteve. Desde que você se lembra, esse peso de existir, de ter que ser alguém, de ter que fazer algo, de ter que continuar respirando, mesmo quando respirar parece pesado demais. O fardo não é as circunstâncias da sua vida, não é o trabalho ruim, não é o relacionamento difícil, não é a falta de dinheiro. Esses são apenas manifestações do fardo fundamental, o fardo de ter que existir, que funcionar, que continuar, sendo você. Schopenhauer dizia que você não está livre. Você acha que escolhe, que decide, que controla, mas não controla. Você é empurrado pela vontade, uma força cega, irracional, que te move, que te obriga, que te força a continuar, querendo, precisando, buscando, e você é apenas veículo, instrumento, escravo dessa força que você não entende, que você não controla, que te usa e te descarta. Você não escolheu querer, mas quer. Constantemente, você não escolheu precisar, mas precisa, infinitamente. Você não escolheu por sofrer, mas sofre, inevitavelmente, porque a vontade te obriga, e você não pode recusar, não pode dizer não, não pode parar de querer, de precisar, de sofrer. É o fardo de estar vivo, carregando uma força que não é sua, mas que te define completamente. Você carrega o fardo do corpo, esse corpo que você não escolheu, que veio com defeitos, com limitações, com necessidades intermináveis, e você tem que cuidar, alimentar, lavar, exercitar, medicar, manter funcionando, como se fosse máquina que precisa de manutenção constante. E quando você não cuida, ele cobra com dor, com doença, com falha, e você aprende rapidamente que não pode ignorar esse corpo que te aprisiona. Schopenhauer viu o corpo como prisão. Você não está no corpo, você é prisioneiro dele. Suas necessidades são grades, suas limitações são correntes, sua mortalidade é sentença, e você não pode escapar, não pode sair, não pode existir sem ele. Então você carrega esse peso, essas limitações, essas necessidades, até que o corpo finalmente desiste e te liberta na morte. Você carrega
o fardo da mente. Essa mente que nunca para, que pensa constantemente, que se preocupa, que antecipa, que relembra, que tortura. Você, com pensamentos que não quer, com medos que não escolheu, com memórias que não pode apagar. E você não pode desligar, não pode fazer parar, não pode ter paz real, porque a mente continua. Sempre continua, pensando, analisando, sofrendo, até você dormir, e mesmo no sono, ela continua. Em sonhos, em pesadelos, em inquietação, nunca realmente descansando. Schopenhauer via que consciência é maldição. Você não só existe, você sabe que existe, e isso multiplica o sofrimento. Um animal sofre, mas não sabe que está sofrendo. Não pensa sobre seu sofrimento. Não antecipa sofrimentos futuros. Mas você sabe. Você observa o seu próprio sofrimento. Você pensa sobre ele. Você teme o que está por vir. Você carrega, não só o sofrimento presente, mas o passado e o futuro. Tudo ao mesmo tempo. É peso triplicado por ter consciência. Você carrega o fardo do tempo. Você sabe que está envelhecendo a cada segundo, a cada dia, aproximando-se do fim, e não pode parar, não pode voltar, não pode recuperar o que já se foi. Você vê seu corpo mudando, enfraquecendo, falhando, e não pode fazer nada além de assistir e carregar o conhecimento de que isso só piora até o fim. Schopenhauer dizia que você envelhece sabendo que está envelhecendo, e isso é tortura única dos humanos. Animais envelhecem, mas não sabem, não contam os anos, não sentem o terror de ver o fim se aproximando. Mas você sabe e carrega esse conhecimento como pedra no peito, ficando mais pesada. A cada ano, você carrega o fardo das relações. Você se conecta com pessoas e imediatamente fica vulnerável ao abandono, à traição, à perda. E você não pode não se conectar, porque a solidão também é fardo, insuportável. Então você escolhe um fardo ou outro, solidão ou vulnerabilidade. Ambos pesam, ambos machucam, ambos são inescapáveis. E você carrega um dos dois, ou ambos, alternando, sofrendo, sempre sofrendo. Schopenhauer via que todo apego é futuro, sofrimento. Tudo que você ama vai acabar, vai te deixar, vai morrer. E você sabe disso, e ama mesmo assim, e carrega o peso de saber que vai perder tudo, eventualmente, inevitavelmente. É amar com terror, é conectar com medo, é viver sabendo que tudo é temporário e que quando acabar vai doer profundamente, insuportavelmente, e você não pode evitar nem o amor, nem a perda, nem a dor. Você carrega o fardo da responsabilidade, responsabilidade por si mesmo, por suas escolhas, por sua vida. E você não pediu isso, não escolheu nascer, não escolheu existir. Mas agora é responsável por continuar, por fazer funcionar, por não desistir. E isso pesa, porque você não tem manual, não tem garantias, não tem certeza de nada. Só tem a responsabilidade de carregar isso tudo e fingir que sabe o que está fazendo. Schopenhauer via que você é responsável por algo que não criou, não escolheu, não entende sua própria existência e tem que gerenciá-la, mantê-la funcionando, justificá-la de alguma forma, dar sentido a algo que talvez não tenha sentido nenhum. É responsabilidade absurda por situação absurda que você não pediu, mas tem que carregar. Você carrega o fardo do conhecimento.
Você sabe demais sobre o mundo, sobre as pessoas, sobre si mesmo, sobre a vida. E esse conhecimento não liberta, aprisiona. Você sabe que vai morrer. Você sabe que vai sofrer. Você sabe que nada é permanente. Você sabe, né, que não há garantias e não pode desconhecer. Não pode, né, voltar. A inocência, a ignorância, a paz de não saber. Você sabe demais e carrega esse peso para sempre. Schopenhauer dizia que conhecimento aumenta o sofrimento. Quanto mais você sabe, mais você sofre, porque vê com clareza a futilidade, a impermanência, a inevitabilidade do fim e não pode desviar o olhar, não pode fingir que não sabe. Você sabe e tem que viver com esse conhecimento, carregando-se a lucidez como maldição, o fardo de existir. Não é temporário, não diminui com o tempo, não melhora com conquistas. Ele é constante, presente, inevitável. Enquanto você existir, você vai carregar e não há alívio real, não há descanso verdadeiro, não há escapatória, só há continuar carregando, até que, finalmente, você possa parar. Schopenhauer não oferecia solução, não prometia que fica mais leve, não dizia que você vai se acostumar. Ele só via a verdade, que existir é carregar um fardo que não escolheu, que não merece, que não consegue largar e que vai te acompanhar até o último suspiro. E a única consolação, a única mesmo, é que um dia acaba, o fardo finalmente cai e você descansa. Não porque venceu, mas porque acabou. Essa é a verdade brutal que Schopenhauer viu sobre o fardo de existir, que ele é pesado, injusto, inescapável e que você carrega, não porque é forte, mas porque não tem escolha, até que a morte finalmente te livre dele. E aí, finalmente, não há mais peso, não há mais fardo, não há mais você para carregar nada. E isso não é tragédia, segundo Schopenhauer. É a única libertação real.